Vamos girar o assunto aqui. Em meio ao debate público e as ações políticas e jurídicas em torno das fake news, alguns direitistas no Brasil e no mundo passaram a enxergar uma rede social como um oásis do universo digital. Esse enunciado está exagerando, né, Paulinha? Qual que é a relação aí dos conservadores e dos bolsonaristas com o tal do Parler? Parler, uma nova rede social, gente. Cada dia surge uma e o Parler surgiu em 2018. É uma espécie de Twitter, mas que tem como chamariz essa questão da imparcialidade, né? Eles dizem que tem o conteúdo moderado com base na Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, na Suprema Corte norte-americana, e aí eles definem que a conduta deles é a seguinte: permite a liberdade de expressão sem violência e a ausência de censura. Então, as pessoas entendem que dentro do Parler elas podem falar mais sobre política, por exemplo, sobre religião, sem serem censuradas, o que elas acreditam que aconteça, por exemplo, dentro do Twitter, que a gente sabe, já falou aqui de vários casos de, por exemplo, suspender tweets até do Bolsonaro, enfim, do Carlos Bolsonaro, por entenderem que aqueles tweets trazem ali ou fake news ou desinformação. Mas calma, viu, gente? Porque o Parler tem as suas regras e já baniu usuários por postagens que violam essas limitações. O CEO, que é o John Mads, teve que vir a público para explicar que, anotem aí se vocês querem ir para o Parler, o que é que vocês não podem fazer, tá? Fotos de material fecal, não pode ter lá. Pornografia também não. Nomes de usuário com palavras obscenas não pode ter no Parler. Xingamentos repetitivos com palavrões também não. E ameaças de morte também são proibidas ali no Parler. Mas, bom, tem uma galera indo para lá, entendendo que ali tem mais liberdade de expressão. A família Bolsonaro é uma dessas pessoas, essas pessoas que querem estar lá no Parler. Então a gente teve... Ainda tem até o perfil aí do Bolsonaro que foi, o Flávio Bolsonaro também foi, já pediram os seguidores, né? O Flávio já publicou, siga-me no Parler, a rede social que tem como prioridade a liberdade de expressão. E aí tem também Olavo de Carvalho por lá, Eduardo Bolsonaro, os seguidores também estão chegando por lá, o pessoal do Donald Trump tá no Parler, o Ted Cruz, lá o senador do Texas, republicano, tá no Parler. Tá tendo campanha do Trump no Parler? Sim, tá acontecendo. E diz que cresceu bastante a rede social. Tinha 1 milhão de usuários, já ganhou mais 500 mil e virou um novo espaço aí para conversa. Estão dizendo que né, essa rede para os conservadores, ou enfim... Não sei, eu acho uma besteira isso, para falar bem da verdade, tá? Já vou dar minha opinião aqui. Acho uma chatice se esse pessoal sair do Twitter. O que a gente vai ficar fazendo lá? Postando gif de gatinho, gente? Não sei. Como é que vai ser? Vai dividir o pessoal? Eu não vou ir para esse quadro porque eu não aguento mais rede social. Já tem muita, né? Hoje eu descobri que eu tô há 12 anos no Twitter. Eu não vou sair dessa tradição para entrar numa aventura nova aí com o pessoal do bolsonarismo, né? Mas vamos ver aí o que é que vocês acham. Já abriram a conta no Parler? Paulinha, já estão por lá? Deixa eu dar meu depoimento aqui para vocês. Ontem eu abri Conta. essa conta no Parler, né? Até para verificar, ver como é que é, enfim. Eu queria citar aqui 2 pontos que eu achei bem negativos. O primeiro, não tem português, então isso vai afastar bastante as pessoas aqui do Brasil que não venham a falar inglês de usar. Então, enquanto a plataforma não traduzir aí, eu acho que tem uma certa dificuldade nisso. Segundo, achei a plataforma mais do mesmo, para ser sincero com vocês, gente. Tô lá, enfim, não vi nenhuma grande outra mudança em relação a Twitter, a Instagram, a Facebook, mas eu quero destacar aqui um ponto, Paulinha, que eu acho muito positivo, isso até escrevi ontem no meu Twitter isso. Eu acho que o Parler e outras redes sociais que venham aí a existir aqui no Brasil e no mundo são super positivas, porque mostram exatamente o livre mercado, a beleza que é o livre mercado, né? Se eu não gosto do Twitter, se eu não estou gostando do Facebook ou do Instagram, eu quero ter outra opção. E esse mercado, né, esse público que quer uma outra opção, vai para uma opção que exista, né? Mas para existir necessariamente precisa ter livre mercado. Eu acho super positivo isso e que essa livre concorrência crie exatamente esses padrões necessários para que as redes sociais possam melhorar ao longo do tempo, né? Paulo, mas, pode foi falar, autoexplicativo o que você falou, né? Eu Oi? escrevi no Twitter, foi autoexplicativo. Você Foi. falou, eu escrevi no Twitter o que eu achei sobre
essa nova rede social. O Twitter tem 330 Exatamente. milhões de usuários. A rede social é construída através disso, de usuários, da troca social. Então, para saber se vai dar certo, a gente, de fato, tem que entender se o número relevante de pessoas estará lá, se o que é dito lá Sim. vai extravasar ali o âmbito da rede para fora, enfim, tem muitos critérios ainda. A gente não pode dizer que o Parler é alguma coisa agora de muito relevante. A gente sabe que tem players relevantes da direita entrando ali, então há de se observar, mas o TikTok, por exemplo, é alguma coisa muito, muito mais popular e a gente não tem os Bolsonaro lá fazendo... O Mas, TikTok Paulo, não é o propício a importante- discussões Ô, intelectuais. Não sei por quê, porque Mas, Paula, eu acho que o importante da gente destacar é não haver o monopólio, entendeu? De não se ter Mas apenas não há, aquelas Paulo, redes não sociais, há. Tem entendeu? muita rede social, Não, mas tem muito tem Pinterest, muito- é uma rede Ah. social. Paula, tem muito país que existe nesse planeta que sim, existe monopólio, existe restrição nesse sentido. Eu acho que a partir do momento em que a gente tem... Gente, a tá bom, partir do mas tá momento em que a falando de gente rede tem a Vocês estão sendo liberdade, todos tá utópicos, Mas ótimo, tem entendeu? muita rede social, gente. Que se muita tenha rede livre social aí. concorrência, sempre, Agora entendeu? tem as mais relevantes, que é onde acontecem os assuntos que reverberam mais e normalmente são as redes que têm o maior número de pessoas. E não Vamos se lá. engane, se o Parler ficar gigante, as pessoas vão cobrar, né, os governos, como cobram do Facebook, do Twitter, para que haja regulamentação e aí Perfeito. talvez não fique tão livre Paulinha falou assim, tudo. né? Adrilho e Jorge, Paulinha você já falou tudo fez aí. o Parler ou não? Eu não. Eu já tenho 3 redes sociais, já tenho muita coisa, eu gosto do embate, gosto Mas do você não quer se contraste. libertar? Não, eu não quero me libertar de nada. Por exemplo, eu não me senti tolhido ou censurado pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Eu acho que o embate intelectual é interessante. Agora, eu acho utópica essa discussão de que simplesmente há um conselho de verificação da verdade, ou de verificação do que é ofensivo, ou o que é discurso de ódio. A gente sabe muito bem, e o próprio Mark Zuckerberg, por exemplo, já admitiu que os filtradores do seu Facebook, por exemplo, são todos oriundos lá do Vale do Silício e são todos progressistas. Ele já prestou depoimento no Congresso americano sobre isso, sobre censura direta, clara e simples de posts conservadores que foram indicados como discurso de ódio. E a gente tem exemplos, né? O Trump falando sobre depredação de instituições, de usar a força, colocado como uma coisa ofensiva pelo Twitter, ou criticando a grande mídia, colocado também sob alerta, ou post do Bolsonaro, que de alguma forma confrontaram as recomendações da OMS, sendo absolutamente extintos. A gente tem coisas, inclusive, absurdas, do tipo de conservadores printando posts de progressistas meio ofensivos que não tinham sido censurados e foram novamente censurados porque estavam nesses posts conservadores. A gente tem a questão do selinho de verificação. O Augusto Nunes, nosso querido comentarista que eu amo de paixão, por exemplo, não tem o selinho. Ele tem quase 1 milhão de seguidores. Por que ele não tem um selinho? Não sei. Talvez seja exatamente por ele ter uma premissa mais liberal, ou conservadora, ou menos progressista. Ou seja, tem uma série de critérios de aferição das pessoas, de perseguição das pessoas, que é muito complicada. E eu contesto, inclusive, a percepção do que é exatamente esse discurso de ódio, que tolhe, sim, o princípio da liberdade de expressão. Eu já citei, vou citar mais uma vez o Jordan Peterson, né, que ele fala de maneira muito clara que a liberdade de expressão ela pode, em determinado momento, sobrar para um caráter ofensivo. Você chama uma mãe que abortou seu filho de assassina. Parece super ofensivo. Mas para quem acha que o aborto é um assassinato, não é uma ofensa, é simplesmente uma atestação de fato. Claro, você pode eventualmente juntar uma turba de pessoas super pessoas progressistas, do bem, e perseguirem uma pessoa que, sei lá, que cortejou várias mulheres, chamaram de stalker, abusador, estuprador, isso tudo em nome de um progressismo do bem, de eliminar as pessoas racistas, fascistas, nazistas. Isso pode ser considerado discurso de ódio e não ser considerado discurso de ódio. Aliás, uma sanha vingativa progressista por aqueles conselheiros da veracidade dessas redes sociais progressistas. Então eu acho assim, esses conselhos têm que ser verificados. Quem vigia o vigia? Quem vigia o vigia do Twitter, do Facebook, do Twitter e futuramente? Quem vigia o vigia do Parler? Okay. É só conservador que pode entrar? Discurso de ódio progressista vai ser tolhido? Não sei. Ô Joel, antes de passar a bola para você, deixa eu ouvir aqui o Zé Maria Trindade. Zé, você já baixou o Parler ou ainda não?
Ainda não, eu recebi sugestão aqui de vários amigos, de vários setores, e é o assunto do momento aqui em Brasília. Ontem, inclusive no Congresso Nacional, havia deputados lá falando sobre isso, mas é uma tendência, né? São grupos e uma prova cabal de que é impossível se fazer censura na internet, é impossível. Sempre vai aparecer uma outra plataforma, um outro site que vai dar voz a todos eles. E eu sugiro, inclusive, que estas plataformas já existentes, como o Facebook, o próprio Twitter e outros, que criem grupos específicos e pronto, um grupo sobre sexo, tá, então pode fazer tudo sobre sexo. Um grupo sobre política de direita, aí eles não serão tolhidos. Um de esquerda, e funcionariam todos dentro de uma mesma plataforma. Isso é perfeitamente possível funcionamento. Só que eu acho, Adriles, eu não considero censura quando o Facebook vem e retira algo do ar. Porque eu, na minha concepção, e por enquanto eu estou isolado nisso, eu considero cada uma destas plataformas um veículo de comunicação e um veículo privado que ele tem o direito de dizer eu não te quero como sócio, como associado aqui, pronto. Não tem que dar explicações, como os veículos de comunicação hoje não colocam um microfone na Avenida Paulista e dizem, podem falar aí o que você quiser, de quem você quiser. Nenhum veículo tradicional faz isso. Nós temos que nos adaptarmos. Estes são veículos de comunicação e privados. O dono dessa plataforma é um dono, faz o que... Isso não é censura, isso é um critério dele. Pronto. Tudo bem, Zé, mas aí você exatamente, se você coloca, se você distingue, esses grupos vão falar sobre sexo, esses grupos serão conservadores, esses grupos serão progressistas, isso vai exatamente diminuir a receptividade exatamente dessas empresas privadas que foram criadas. O Twitter, o Facebook, o Instagram, exatamente para abarcar várias possibilidades de pensamento e de percepção de mundo. Foram criados para ganhar dinheiro. Não, mas aí é muito ganhar dinheiro com as várias acepções e percepções de mundo. Senão você vai se afastando desse tipo de coisa e vai criando nichos específicos. Me permita agora passar a palavra para o Joel Pinheiro. Vamos lá. O Adriles está se colocando na posição anticapitalista várias vezes, hein, Adriles? Você está fazendo uma transição. Sabe o que eu acho? Eu acho que você já tem o verificado do Twitter, né? Talvez você tivesse... Não tenho! Então, por isso. Você está virando de esquerda, porque só quando a pessoa vira de esquerda mesmo, ela ganha o selinho do Twitter. Não. Então, acho que você, em breve você vai conseguir... Eu tô brincando, tá, pessoal? Isso é só brincadeira. Em breve você vai conseguir o seu selinho verificado ali. Nunca fui atrás. É excelente, deixa eu fazer um comentário breve aqui, é excelente que haja realmente redes sociais querendo concorrer, querendo criar novas alternativas, perfeito, estão se sentindo insatisfeitos com o Twitter, o Facebook, vão para outras. Agora, eu sinceramente acho muito difícil uma coisa dessas pegar. Eu lembro que em 2015, o guru Olavo de Carvalho, ele falou que ia criar uma rede social. E de fato criou, ela chamava The Real Talk. Todo mundo, nossa, é a rede social da direita, isso aí vai pegar, não sei o quê. Eu acho que ninguém mais lembra, exceto eu, ninguém mais lembra que esse negócio existiu. Mas existiu, o pessoal criou e criou um burburinho na época da criação daquilo. É muito difícil isso pegar. E eu acho que eu tô com a Paulinha e o Zé Maria nessa, porque se a coisa cresce, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado como qualquer veículo de comunicação aí. Ele não vai, se virar algo relevante no mercado, as autoridades, os políticos, toda a classe vai olhar para aquilo e dizer, peraí, não vale tudo aqui dentro, vai ter que ter algum tipo de controle, algum tipo de responsabilidade social no que é dito aqui dentro. Enquanto ficar pequeno e de nicho, ele consegue ficar mais livre.